Continua o tema do pão, continua o evangelho do capítulo 6 de São João, que começou com a multiplicação dos pães e depois aquela grande catequese sobre o pão da vida, que é, no fundo, a Eucaristia, a palavra de Deus e a Eucaristia. Mas hoje as leituras são particularmente bonitas e o evangelho é preparado por essa leitura do livro dos Reis, essa passagem do profeta Elias. Elias teve a sua morte decretada pela rainha Jezabel. Por quê? Porque ela era uma cananeia e o profeta, no Monte Carmelo, derrotou os 450 profetas de Baal, que era uma divindade cananeia, e os matou. E essa rainha jurou, que mataria o profeta. Ele, morrendo de medo de morrer, entra no meio do deserto. Ele está fugindo da morte e ele entra no lugar da morte, que é o deserto, onde não tem nada. E chega uma hora que ele, cansadíssimo de fugir, cansadíssimo do estresse, do medo de ser alcançado, ele se senta debaixo de um junípero, de uma árvore, e pede a morte. Agora basta, Senhor, chega, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Auge da depressão. Quantas pessoas, quando estão sofrendo muito, desejam morrer? Quantos jovens hoje atentam contra a própria vida? Quantos de nós, irmãos, numa situação muito difícil, muito sofrida, sem muita perspectiva, já pensou, se eu morresse, que bom seria, não sofreria tanto, fugiria desse inferno. E ele fala, não sou melhor que meus pais, um tom de desprezo de si mesmo. Eu uma vez escutei no meu catequista isso e nunca esqueci. Quando você se despreza, e muita gente se despreza, esse desprezo não vem de Deus. O Espírito Santo nunca despreza uma pessoa. Quando você começa a se desprezar, desconfie que esse desprezo vem do demônio. O demônio é o contrário do amor. Quem ama nunca despreza. Pois bem, está numa situação lamentável esse Elias. No fundo, ele saiu de um sucesso, porque Deus se manifestou no Monte Carmelo, o fogo que desceu do céu e desbancou os profetas de Baal. Agora ele está sozinho, não tem quem o defenda, quem o proteja, quem o ajude. E quantas vezes no meio do sofrimento parece que a gente está sozinho, não tem ninguém, e a pessoa fica tão obcecada pelo seu sofrimento que ela não enxerga que perto dela tem pessoas que podem ajudá-la. Ela não enxerga que existe um Deus que está perto de quem sofre. E deitando-se no chão, adormeceu. O sono também é uma fuga bem barata. E lembra do Jonas, quando estava fugindo de Deus? Foi para o fundo do navio e dormiu. Os apóstolos, quando Cristo estava no auge para morrer, eles dormem de tristeza no Horto das Oliveiras. O sono. Tem pessoas que se refugiam no sono. Enquanto eu durmo, eu não penso, eu não estou consciente dos meus problemas. De repente, um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça, estava pertinho dele, na cabeceira dele,
um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Não era um pão qualquer, um pão duro, era um pão assado. Olha o carinho de Deus, o cuidado de Deus com o seu profeta, que está sofrendo, que está faminto, que está sozinho, que está querendo morrer. Levanta-te e come. É um imperativo, é uma ordem. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Como a mãe ou o pai que de manhã levanta o moleque para a escola, né? E ele, tá bom, já vou, e dorme de novo, e ele vai lá, levanta menino, tá na hora, e abre a janela e puxa as cobertas. O carinho de Deus. Levanta-te. Interessante que em grego o verbo levantar é o mesmo de ressuscita. Você está morto, ressuscita e come. Você precisa comer. E diz aqui, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Horebe é o Sinai, é o monte da aliança. O Elias vai ter um encontro com Deus nesse monte. Deus vai aparecer numa brisa suave e ele vai se encontrar com Deus. Que alimento é esse, irmãos, que dá tanta força para um homem caminhar 40 dias e 40 noites? Deus tinha alimentado o seu povo no deserto por 40 anos. E agora o profeta refaz o caminho do Êxodo e vai até o Horebe, o Sinai. Esse alimento é a imagem da Eucaristia. Esse alimento é a imagem da palavra de Deus, que nos dá, que nos devolve a vida, a coragem para viver, a energia, a força. E transforma, irmãos. No começo, a entrada dele no deserto era uma fuga. Agora essa não é mais fuga. Depois de comer esse pão e de escutar a voz de Deus, porque esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, é uma peregrinação que ele vai fazer até o encontro com Deus. Opa, agora a sua caminhada tem um sentido, não é uma fuga. Eu pensava, irmãos, hoje é dia dos pais. A missão do pai, ser o provedor, não só do alimento material, porque quando você ajudou a fazer aquela criança, aquele menino, aquela menina, Deus colocou uma alma espiritual, imortal, naquele filho, naquela filha. Deus te coloca como provedor, não só do pão material, mas do pão espiritual. Porque aquele teu filho, aquela tua filha, foi criada por Deus, para Deus. E você vai ajudar aquele filho, aquela filha, vai dar as condições para que ele possa caminhar ao encontro com Deus. Porque aquele filho e aquela filha só serão felizes se eles souberem que são amados por Deus. O teu amor, por maior que seja, não basta.